Eu sou Yuri, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu faço sobre o 11º episódio da segunda temporada de Sereiken Souki. No episódio 11 ele começa ali, né, com a Miharu tendo meio que um sonho, né. No caso era mais uma visão do passado do Ryu, né, dele ali com a mãe dele, da morte da mãe dele, e também mostrando o atual ele, né, o ele atual, realizando a sua vingança e depois desaparecendo ali, né. Então ela acorda no meio daquilo tudo, sem entender o que aconteceu, né, se era sonho, se não era, que era tudo aquilo. Pausou, temos ali, né, o Ryu com o Lucius, eles têm uma conversa entre eles. Aliás, durante todo o episódio é cheio de interrupções ali para ter sempre uma conversa entre eles, muito por conta do Lucius, né, buscando assunto, algo assim. O Lucius, ele é bastante falador, né, antes, durante e depois da luta ele é bastante falador, fala demais do camarada. Então eles estão ali conversando. O Ryu, para não dar tanto valor à refém, né, para não dar muita importância para ela, né, até porque o Lucius podia usar ela de alguma forma. Ele fala que o assunto dele, ele não tá pra salvar ela, ele tá ali pra matar ele, né? Que o assunto é com ele, fala o nome dele, diz que vai matar ele, né? E o Lucius até dá uma risada daquilo, né? Uma das poucas coisas que o Lucius sabia sobre aquela pessoa, pelo menos até aquele momento, é que ela era a pessoa que tinha um contrato com o espírito humanoide, né? Entretanto, o Lucius não sabia quem era aquela pessoa, mas devido ao fato daquela pessoa querer matar ele, né, ter um desejo de vingança, ele sabe, essa pessoa eu já encontrei com ela em algum momento, né, afinal, para ter ressentimentos comigo, devo ter feito algo para ela. Eles continuam ali conversando, né, o Lucius tenta de alguma forma provocar e também descobrir quem era aquela pessoa, né, ter mais pistas sobre a identidade dela. Só que o Ryu, a única coisa que ele diz é que vai matá-lo, né. Então o Lucius até joga sua adaga tentando pegar ele de surpresa no Ryu, né? O que acerta ele, até perfura o peito dele. Entretanto, não causa nenhum dano, né? O Ryu estava ali protegido com a sua magia e a adaga vai saindo do seu corpo, né, sozinha, como se o corpo dele estivesse expelindo ela, sem causar nenhum ferimento, né? O Lucius até reclama, dizendo que ele é um truque sujo, né? E aqui é uma das primeiras hipocrisias, né, que ele diz durante o decorrer do episódio. Que ele fica truque sujo, injustiça, que aquilo não vale, que ele não sabe isso, aquilo, né, que é injusto. Ele vai sempre reclamar, né, porque é uma hipocrisia vindo dele. Percebendo que o Ryu não baixou a guarda, né, o Lucius então saca sua espada e parte para cima dele. O Ryu, a princípio, fica mais na defensiva, né, e toda vez que ele busca brechas para atacar o Lucius acabava usando a Flora ali como o escudo, né? Logo o Ryu interrompia seu ataque. Então, ao usar ela como escudo, o Lucius percebe que a Flora tem sim algum valor para ele, né? Ou ela tem algum valor, ou ele apenas não quer envolver terceiros em sua vingança. De toda forma, ali, ao não atacar com o Lucius usando a Flora como escudo, ficou claro que o Lucius pode usar ela de alguma forma para ter alguma vantagem, né? Se ele quisesse tentar ter alguma vantagem, poderia usá-la. Mesmo ele tentando não dar valor para ela anteriormente. Enquanto isso, lá na mansão, né? A Isha ainda estava lutando com os Remnants, né? Que começaram a largar os outros soldados, né? As empregadas, ia focar tudo nela. E ela falou, não, tá tudo bem, beleza, dou conta. E sim, os soldados tudo caíram no chão, cansado, esgotado. As empregadas também penando ali pra lidar com os Remnants. Mas a Isha, né, que acabou por virar o alvo principal deles, tava ali lutando de boa. Falou, não, tá tudo bem, eu dou conta, né? Assim, passando tranquilidade, uma cara de poker face ali, os monstros tudo cercando. Eu falei, não, pode vir pra ver, eu dou conta aqui, tá de boa. Voltando para a floresta, né, na luta entre Ryu e Lucius. O Lucius, ele tá pressionando o Ryu, né, que tá buscando aberturas para atacar. Só que, novamente, o Lucius usa a Flora como escudo. Mas, assim, o Ryu ele vai aperfeiçoando o time, né. Ele vai pegando cada vez mais o time para buscar momentos específicos ali para ele conseguir atacar sem machucar a refém. Ele vai conseguindo ali, com o desenvolver da luta, vai conseguindo achar brechas para atacar sem que o Lucius consiga usar refém para impedir ele. O Lucius fica ali tentando se lembrar quem era aquela pessoa. Afinal, ele não se esqueceria de alguém tão forte assim, né? E o Lucius não tá achando nada engraçado ali pra ele, não tá achando nada divertido, nem justo. Né? Mais uma das hipocrisias dele, né? O fato do Ryu saber quem ele é, mas ele não saber nada sobre o Ryu, né? Não ter descoberto a identidade dele ainda. E o Ryu dá meio que uma cutucada nele, falando, não, se você não se lembra de mim, é porque eu não representava nada como um oponente para você, né? Afinal, você tá achando injusto aí, mas eu já te encontrei antes. Se você não se lembra de mim, porque eu era significante pra você. Ou seja, meio que tava. Alega que o Lucius subestimou ele no passado, né? Por isso que não lembra dele. O Lucius, ele tenta ameaçar ali, que vai ferir a Flora de alguma forma para descobrir quem é o Ryu, né? Mas não dá certo, o Ryu se mantém calmo e tranquilo. Afinal, se o Lucius sequestrou ela, é porque precisa dela para alguma coisa. Então ele não iria sair ferindo ela, matando ela ali à toa, né? E o Lucius vai falando ali algumas coisas na tentativa de fazer o Ryu dizer algo, né? Tipo assim, ah, você deve ter te visto quando você era criança, ou seja, há bastante tempo. Ah, seus traços faciais não são dessa região, né?
vai tentando falar ali algumas coisas para ver se o Rio confirma, nega, né, dá alguma resposta, seja por falar ou reação. Só que nada ali dá certo, né? Então Lucius sugere uma troca. Ele soltaria a princesa, em troca o Rio diz quem ele é. Por ser algo bastante vantajoso pro Rio, né? Afinal ele não estava perdendo nada ali. Ele acaba aceitando. Então Lucius solta a princesa, mas diz para ela ficar entre eles, né? Não ir muito longe, afinal pode haver monstros na floresta. E ninguém ali estava querendo que ela saísse morta. Além, é claro, que o Lucius está pensando, bom, dependendo se ela se manter perto aqui, se precisar eu vou correr até ali e usar ela como escudo. Então a Flora é solta ali, né? Ela até começa a falar o nome do Haruto, né? Haru, só que ele faz o sinal ali para ela ficar em silêncio. Então ela se posiciona ali entre eles. E o Rio começa a dizer quem ele é, né? Fala, foi há mais de 10 anos na capital do reino de Beltron. Você cuidava de uma mãe e de um filho, né? Aí então o Lucius lembrou ali na hora e começou a rir, né? Feliz de vê-lo novamente, né? Inclusive o Lucius afirma, né, ali, essa conversa que eles vão ter, que queria ver ele de novo, né? Que estava esperando aquele momento. Aí mostra que uns flashbacks do passado do Rio, né? De acontecimentos da primeira temporada, que eu nem mesmo eu me lembrava, né? Principalmente da parte lá dele ter ido atrás das raízes da mãe do pai, nem lembrava, mas isso tinha acontecido na primeira temporada. Enfim, o Lucius ali, né, após os flashbacks, ele continua falando, né, que ele gosta de arruinar a vida das pessoas, né, que isso traz alegria para ele, que ver alguém indo atrás dele depois, né, alguém indo buscar vingança para com ele depois, e esmagar essa pessoa que foi em busca de vingança, torna tudo ainda muito mais divertido. E esse é um dos motivos dele ter deixado o Rio vivo, que ele queria que o Rio fosse atrás dele, em busca de vingança, obviamente. Então ele esmagaria o Rio ali, né? Chamando ele de fraco, algo assim, pelo menos essa é a ideia que o Lucius tinha em mente, né? Ele vai lá, arruina a vida da pessoa, deixa alguém viva, para depois ir atrás dele e então ele se divertir mais ainda, destruindo aquela pessoa, matando ela, ou seja, destrói a primeira família, causa o trauma na pessoa e depois mata a própria pessoa que ele deixou viva. Então o Lucius ali começa a falar sobre os pais do Rio, né? Fala, seu pai, né, ausente, tinha dito que a tua mãe, a Yami, era uma princesa de não sei de onde, e a Flora ali no meio, ouvindo tudo, até fica como assim, o quê? Sem entender nada, o que tipo vai acontecer? Como assim, princesa? O que é isso? A Lucius ali continua falando algumas coisas para provocar o Rio, né? Fala dos momentos finais da mãe dele, que assassinou ele, que implorou para deixar o filho vivo, né? E nesse momento, o Lucius fala o nome Rio, e a Flora ali só ouvindo, né? E escutar o nome Rio, obviamente, ela se lembra do Rio que salvou ela no passado, e temos ali mais ou menos umas lembranças ali dela também, né? O Lucius ali tira sua jaqueta, né? Se prepara ali para lutar, né? Mais a sério agora, né? Sabendo quem era aquela pessoa. Mas antes mesmo dele terminar de falar, o Rio já, em um piscar de olhos, arranca ali o braço do Lucius. O que pega ele de surpresa, né? O Lucius usa ali magia para parar com o sangramento. Ele não conseguiu ver o movimento do Rio, porém no ataque seguinte ele já consegue ver, né? Afinal, por algum motivo o Rio estava um pouco mais lento. Esse segundo ataque não foi tão rápido quanto o primeiro. E aqui não ficou claro o porquê disso, talvez é porque o Lucius não estava prestando muita atenção dele, por isso ele achou que foi mais rápido e agora estava mais focado. Ou talvez porque o Rio, por conta da raiva das provocações do Lúcio, pegou, foi com tudo ali pra cima e depois diminuiu a velocidade pra lutar mais de acordo ali, né? Ambos começam a trocar golpes, porém dessa vez o Rio que está pressionando o Lúcio, né? Tá massacrando ele, e o Lúcio ali penando pra desviar, escapar dos golpes. Ele fica impressionado pelo fato do Rio usar golpes tão poderosos, mas em nenhum momento se demonstrar cansaço nem fadiga, né? Até porque você vai usando um golpe daquele, sua magia vai acabando, em algum momento você vai ficando cansado. Tem todo um desgaste, mas o Rio não demonstrava isso. Então ali, em certos golpes ali que o Rio vai usando, o Lúcio até pensa artes espirituais, né? Fica, passa essa desconfiança ali nele. Pô, ele tá usando artes espirituais. No passar da luta ali, o Lúcio vai ficando bastante cansado, ele até cai no chão ali, todo arrebentado, com órgãos e costelas detonados, né? A princesa fora chocada ali com tamanha violência acontecendo em sua frente. O Lúcio pensa, pô, tem que representar meu braço aqui, né, pra conseguir lutar melhor. Só que o Rio nesse momento vai lá, pega o braço dele e incinera o braço, né? O braço vira cinzas, vira pó. O Lucius, em um momento ali, na tentativa de sair com vida, né? Até comenta, pô, você não devia me capturar vivo, algo assim. Só que o Rio disse que não, que ele não recebeu nenhuma ordem desse tipo e que tá ali pra matar ele e pronto. Então o Rio parte novamente para atacar o Lucius com a espada que tava meio abaixada e ele abaixa mais um pouquinho, né? Escapando do golpe da espada, mas em troca toma uma joelhada na cara. Então, com o Lucius ali estirado no chão, o Rio perfura o corpo dele com a espada. Não um golpe fatal, né? Apesar do Rio falar que ele é durão, mas ele não perfurou ele um ponto fatal e começa a usar magia ali através da espada para incinerar o Lucius, né? Queria incinerar ele de dentro para fora através da espada dele. E mesmo com bastante dor, o Lucius ele consegue forças, né, para usar magia na adaga que o Rio tinha deixado preso numa árvore após ser atacado pelo Lucius. O Lucius usa magia para movimentar essa adaga
em direção à princesa Flora, né? Que tava ali chocada vendo aquela cena. Só que o Rio percebe aquilo e consegue impedir a adaga de acertar a princesa, prendendo ela perto da região do cotovelo ali, entre o antebraço e o braço, né? O Rio prende a adaga naquela região. O Lucius meio que se salva com isso, né? Afinal, o Rio teve que proteger a Flora. Então, o Lucius ele percebeu: bom, você pode até não ter que me manter vivo, mas eu sei que você tem que proteger ela. Então, o Lucius já estava pensando em formas ali de usar ela como salvaguarda para escapar do Rio caso necessário. O Rio se prepara para atacar de novo, né? O Lucius ali todo detonado. Mal estava aguentando ficar de pé. Então, é isso que surge ali o Reis, que salva o Lucius. Até aparece ele carregando o Lucius como se o Lucius fosse uma princesinha, o Lucius todo arrebentado. O Reis é uma criticada ali no Lucius, né? Porque ele só tá daquele jeito por conta da sua personalidade, né? Que o Lucius é meio brincalhão, engraçadinho, né? Fica tentando fazer umas provocações ali e acabou se dando mal por conta disso. Então agora temos uma conversa do Rio com o Reis, cada um dizendo que tem seu assunto com o Lucius, o Rio querendo matar ele, e o Reis, né, precisando dele vivo, pra fazer o servicinho dele ali, né. Agora é o Rio que dá aquela provocada. Fala pro Reis: você vai fugir então? Depois aponta pro Lucius: e você vai fugir também, né? Meio que chamando o Lucius de covarde ali por fugir. Fala: vem cá, rapaz, tu vai fugir por quê? Tu é um covarde? Obviamente, ele fala isso pra mexer com o ego deles, né. Como o do Reis não deu muito certo, né? O Reis tá ali mais tranquilo, mas com o Lucius deu certo, né? O Lucius, que é muito provocado, agora tava sendo provocado e queria pegar, se soltar dali. O Rio até completa falando: ah, eu vou pegar, daqui a 10 anos eu arranco o teu outro braço, aí você pode fugir também, que tá continuando a provocar dali. E o Lucius, né, ao ser provocado desse jeito, ele tenta se soltar ali do Reis, né, e acaba revelando o nome do Reis. Obviamente, o Rio escuta esse nome. O Reis não solta o Lucius e alerta ele que no momento em que ele perder o aprimoramento físico que está em volta dele, ele vai morrer. Logo, né, o Lucius não duraria muito tempo, afinal. Ele tá bastante esgotado, não se sabe por mais quanto tempo sua mãe já vai aguentar, e se ele continua lutando ali, certamente ele vai morrer. Então o Reis começa ali meio que a ativar seu plano de fuga. O Rio diz que não vai deixar, porém o Reis afirma ter bastante confiança nas suas habilidades de fuga e de se esconder. Entretanto, ele não sabe como vai se sair contra o Rio por conta da questão do contrato espiritual lá com o seu humanoide, né? Então, ele sabe que o Rio tem habilidades bastante fortes, né? Ele não subestima o Rio. Na verdade, ele tá precavido, né? Tá sendo precavido contra o Rio. Então, os Evenentes que estavam lutando contra a Isha, eles somem. E na hora da fuga do rei, a Isha alerta pro Rio ficar esperto com o que vem de cima. Que no caso, havia um dragão que solta suas chamas em cima do Rio e da Flora, enquanto que o rei foge ali com o Lucius. E assim termina o episódio, com o Rio sendo atacado por este dragão, né? Aí mostra ali a Licelote e a Félia com as mãozinhas tudo junto, como se estivesse orando. E a Isha olhando para aquela região, né? De boa, assim, com essa cara de poker face, como se estivesse tranquilo, não tá acontecendo nada. Enquanto ali as outras, obviamente, preocupadas com o Rio, que sabia que estava naquela região. E foi isso que tivemos neste episódio, todo esse embate ali do Lucius com o Rio. O Lucius, boa parte, ele fica tentando descobrir quem é a pessoa que estava lutando contra ele, porque era uma pessoa bastante habilidosa, ele queria saber quem era. Ele vai fazendo de tudo ali, provocações e tudo mais. Até que a curiosidade dele acaba sendo maior do que o trabalho que ele tem que fazer, né? Que ele tinha que pegar a princesa e vazar dali. Acaba fazendo aquele acordo lá, que meio que abela o trabalho dele. Talvez, certamente seria mais difícil para ele estar com a princesa, mas se ele vai segurando ali, ganhando tempo até o rei chegar, eles poderiam, talvez, sair dali com a princesa e cumprir esse objetivo, né? Mas o rei, por conta dessa personalidade dele, né? Meio brincalhão, queria saber quem era, acabou meio que melando ali com os planos do Reis, né? O Lucius, por conta dessa personalidade, melou ali os planos do Reis. Lá no começo do episódio mostrou, né, a Miharu tendo um sonho ali com o passado do Rio e talvez um pouco do seu presente e futuro, né? Com ele eliminando o Lucius. Isso pode ser por conta de alguma ligação ali que eles tenham, que pode ter vindo do outro mundo, até por conta que a gente também fala que consegue, conseguia dormir dentro da Miharu também, porque a Miharu tem grande poder mágico, então talvez isso tenha criado alguma conexão entre eles, né? Deve ser mais explorado mais pra frente essa conexão que há entre eles. Aí teve isso nesse começo do episódio, mostrou ali a Isha que ele estava lutando, né, basicamente sozinho, afinal o estava todo cansado. Um outro ainda estava ajudando, mas os Evidentes, a partir de um certo ponto, focaram só nela. Ela lutando de boa. O Rio conseguiu massacrar o Lúcio, né? A partir do momento que ele não tinha mais um refém, ficou até mais fácil pro Rio poder lutar ali com todas suas habilidades. E obviamente ele tava pistola da vida, ainda mais após o Lúcio começar a provocar ele ali. Ele ficou com mais raiva ainda, então ele conseguiu se liberar. Tem a princesa ali toda chocada vendo aquela cena, meu Deus, que choque é esse? E nem a Miharu quando tava vendo as coisas do passado, do Rio chocada lá, com tudo que tá acontecendo, inclusive com o Rio matando o Lúcio, né? No sonho ali que ela tava tendo. Ela chocada com aquilo, não aguentando ver aquilo lá. A Flora finalmente, né, descobriu quem era ele.
Agora bora ver, ele vai ter que pedir pra ela manter aquilo em segredo, senão ela vai acabar revelando tudo. Bora ver se ela vai manter segredo, se vai sair contando aí pra todo mundo quem ele é, e agora sabe mais do passado dele, né? Tá sabendo que a mãe dele era uma princesa, pelo menos segundo que ela ouviu do Lucius ali. Talvez ela investigue mais sobre isso ou não, não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Até porque, apesar de ela ser uma princesa, ela é muito passiva, muito quietinha, tem sempre que ser protegida. Nunca vi ela tomando nenhuma atitude muito forte para fazer alguma coisa, se impondo de alguma forma. Ela sempre foi mais bastante passiva. Enfim, o episódio teve bastante do combate do Lucius e do Rio, mas eu achei que ficou sendo muito interrompido por conta da falação das conversas. Toda hora o Lucius parando, interrompendo. Isso quebrou um pouco o clima ali do episódio. Que foi bom só quando a porrada tava comendo solta, aí pegava, cortava. O negócio tava ficando quente, aí cortava pra conversar, blá 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 blá. Muito por conta do Lucius querer informação. Aí depois, no final, depois que o Lucius descobriu que o negócio ficou sério pra valer, aí sim a luta ficou mais interessante, né? Até durou mais, na minha opinião. Pareceu sim durar mais do que o restante do episódio, que eu tava achando, pô, tá meio chato aqui, apesar da porrada, mas a falação tá chato. Outra coisa que me incomoda bastante, apesar de eu ter elogiado as lutas durante o período que estava acontecendo, né, fora do período de falação, apesar de eu achado boa, porra dele comendo solto, mas a displicência do Rio para matar o Reis, né? Ele, porque ali, o Rio, depois, especialmente que a Flora não estava mais sendo usada ali como escudo, né, que o Rio revelou ali quem ele era, cara, ele conseguiu cortar o braço do Lúcio sem o Lúcio perceber. Meu camarada, se tu tem capacidade pra fazer isso, finaliza logo o infeliz. Você não quer vingança, você não quer matar ele, mas não, o Rio fica meio que brincando ali com ele, que nem o Lúcio estava fazendo, né? Fica brincando ali, acabando com ele aos poucos, começa cortando um braço, aí vai batendo ele, vai espancando, vai acabando com os órgãos dele, depois perfura, termina de destruir o braço dele e começa a incinerar ele. Sim, o Rio teve chances e chances para finalizar de vez o Lucius. Eu sei que o fato dele não ter finalizado de uma vez foi o que deixou a luta mais longa e até mais interessante de assistir, né? Aumentou o hype, mas assim, eu me incomoda quando um cara muito forte, assim, meio que fica brincando e não finaliza logo o objetivo. Se você é forte, você tem um objetivo, finaliza logo o objetivo. Ah, isso provavelmente quebraria o clímax ali da luta, aí ia ficar sem graça a luta acabar na nave. Mas, meu camarada, esse é o seu objetivo. Seja direto, me incomoda bastante quando o personagem fica enrolando, que nem o Rio fez. E no final das contas, por ele ficar brincando tanto, o Reis pegou, foi lá e salvou o infeliz. Aí agora o Lucius vai continuar vivo, ou Deus sabe lá mais quanto tempo, vai continuar fazendo ainda suas maldades, né? Vai machucar outras pessoas. Cara, eu não sei porque eu me lembrei do Gohan lá do Dragon Ball. Dragon Ball Z no Arco do Céu, lá quando ele fica forte, fica batendo no céu, o Goku fala, beleza, finaliza ele logo. Fala, ah não, esse verme tem que apanhar mais, ele merece sofrer mais por tudo que ele fez. Parece a mesma coisa, viu? Pô, o Rio tá dando margem sobre. Finaliza o infeliz logo. Eu sei que deixar ele vivo foi o que deixou a luta mais interessante. Ele vê o Lucius apanhando, sendo espancado. Isso é bom. Mas finaliza logo o infeliz, caralho. Finaliza. Aí o que aconteceu? Pegou, deu margem pra ele fugir. De toda forma, eu gostei do episódio, né? Achei o episódio bom. Gostei das cenas de luta. O que mais me incomodou foi a falação, interrompendo ali as lutas, cortando as lutas. Aquilo quebrou demais. E esse detalhe, que é um gosto meu, que eu gosto que a pessoa finalize logo, não fique enrolando, porque dá margem pro infeliz, pro desgraçado pegar e fugir. Mas no geral, gostei do episódio. Estamos chegando aí na reta final dessa temporada, né? Não sei se vai ter mais um, dois episódios. Acabou lá com o Rio e a Flora sendo atacados por esse dragão. Bom, a gente tava olhando pra aquele lugar de boa, né? A Lancelot e a Célia estavam lá rezando, né? Os outros também, com a mãozinha fechada ali rezando. Mas enfim, certamente eles vão sobreviver, né? Porque o protagonista vai morrer assim, então. De fato, eles vão sobreviver, escapar do dragão. O Reis e o Lúcio agora deram no pé, vai saber quando vai voltar. Aí ficam as questões abertas. Se a Flora vai manter o segredo da identidade do Rio. Se o Rio deve compartilhar ali sobre o Reis, né? Ele deve buscar mais informações sobre o Reis, né? Ali, Celote ali talvez conheça, deve ter gente ali no reino que conhece esse nome, já ouviu falar. O próprio Rio também se lembra que o Rei estava no casamento, talvez o Rio já conheça, não me recordo se ele já se encontrou ou não com o Rei, mas o Rei estava lá no casamento da Célia quando o Rio foi salvo, mas não sei se o Rio já sabia quem era aquela pessoa, não me recordo ao menos. Foram essas coisas que aconteceram neste episódio. Teve bastante luta, mas teve essas coisas que me desagradaram. Teve a questão lá da Miharu, né? Que deve ser mais explicada essa conexão que ela tem ali com o Rio barra Haruto. Além do fato deles terem sido conhecidos bastante próximo da vida passada, deve ter alguma outra ligação também que eu acredito que a Aisha esteja envolvida nisso de alguma forma. Também o fato dela ter sido convocada ali na questão dos heróis. Bora ver se vai apresentar mais algum herói nessa temporada, se vai deixar tudo pra próxima, né? Bora ver o que nos aguarda no próximo episódio. Não sei se é o último ou não dessa temporada. E digam o que acharam do episódio. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá dislike. Tchau e até a próxima.